Shalom, queridos! Hoje, dia 4 de abril, e o nosso texto de hoje da leitura bíblica está em Levítico, capítulo 7. Quero lembrar vocês de uma coisa, gente. Vai lá no nosso canal, a hora que você estiver aí terminando de assistir ou começando a assistir, inscreve-se no nosso canal, clica lá no inscrever-se, vai aparecer o sininho, você clica no sininho para ficar por dentro das nossas notificações. Toda vez que a gente tiver um novo vídeo, você recebe a notificação. E também, se você der um like no nosso vídeo, sabe o que vai acontecer? Com o tempo, nós iremos aparecer ali naquela lista de sugestões do YouTube. Então, faça isso para que o nosso conteúdo alcance mais pessoas, ok? Vamos lá? Leitura bíblica de hoje, Levítico, capítulo 7. Esta é a lei da expiação da culpa, coisa santíssima é. No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. Dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda, a gordura que cobre a fressura, e também ambos os rins e a gordura que neles há, que está sobre as tripas, e o redenho sobre o fígado, com os rins se tirará. O sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. Expiação da culpa é: todo varão entre os sacerdotes a comerá, no lugar santo se comerá, coisa santíssima é. Como a oferta pela expiação do pecado, assim será a oferta pela expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para elas. Será do sacerdote que houver feito propiciação com ela. Também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém, o mesmo sacerdote terá o couro do holocausto que oferecer, como também toda a oferta que se cozer no forno, com tudo que se preparar na acertã e na caçoula, será do sacerdote que a oferecer. Também toda a oferta amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, assim de um como de outro. Esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se o oferecer por oferta de louvores, com o sacrifício de louvores, oferecerá bolos asmos amassados com azeite e coscorões asmos amassados com azeite. Os bolos amassados com azeite serão fritos, de flor de farinha. Com os bolos oferecerá pão levedado como sua oferta, com o sacrifício de louvores da sua oferta pacífica. De toda a oferta oferecerá um deles para oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que espargir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de louvores da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até a amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo. Porque se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado. Coisa abominável será, e a pessoa que comer dela levará a sua iniquidade. A carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, com fogo será queimada, mas da outra carne, qualquer que estiver limpo, dela comerá. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada de seus povos. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Porém, pode usar-se da gordura do corpo morto e da gordura do dilacerado para toda a obra, mas de nenhuma maneira comereis. Porque qualquer que comer gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, a pessoa que a comer será extirpada de seus povos. Nenhum sangue comereis, nem qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo:
Quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor. Do seu sacrifício pacífico, suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito com o peito trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a espádua direita dareis ao sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a espádua direita por sua porção, porque o peito movido e a espádua alçada tomei dos filhos de Israel dos seus sacrifícios pacíficos e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção dos filhos, das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que os apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor, o que o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel, no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Essa é a lei do holocausto e da oferta de manjares e da expiação do pecado e da expiação da culpa, da oferta das consagrações e do sacrifício pacífico que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sião, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Livro de Salmos, Salmo de número 7 e também hoje o Salmo de número 8. Vamos ao 7º. Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que ele não arrebate a minha alma, como o leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal àquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento dos povos, por causa deles, pois, volta às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais. E porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Salmo de número 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra de teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Livro de Provérbios, capítulo 22. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor.
O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda sua alma retira-se para longe dele. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semear a perversidade cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha. O que ama a pureza de coração e tem graça nos seus lábios, terá por seu amigo o rei. Os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. A estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. O que oprime o pobre para se engrandecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, aplica o teu coração à minha ciência, porque é coisa suave se as guardares no teu coração, se as aplicares todas aos teus lábios. Para que a tua confiança esteja no Senhor, a ti as faço saber hoje, sim, a ti mesmo. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento, para te fazer saber a certeza das palavras da verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem? Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito, porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que o roubam lhes tirará a vida. Não acompanhes o irancudo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Não estejas entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Se não tens com que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti? Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Viste um homem diligente na sua obra? Perante rei será posto. Não será posto perante os de baixa sorte. Amém? Então, os nossos textos de hoje aqui, nós vimos no Salmos 7 e 8, né? Como realmente os salmos são um refrigério para o nosso coração, né? Para a nossa alma. E tem uma linda reflexão aqui de Davi, que ele fala que ele contempla a grandeza de Deus através das coisas que Deus fez, né? Ele fala: eu olho o céu estrelado, a lua, e pensa, ele percebe diante da grandeza de toda a obra das mãos do Senhor através da natureza, ele percebe o quanto é pequeno. E aí ele pode experimentar que o amor de Deus pelo ser humano realmente é sobrenatural, porque mesmo se sentindo tão pequeno, ele compreende que o Senhor deu autoridade, deu domínio sobre todas aquelas obras maravilhosas que ele estava contemplando. E em Provérbios 22, versículo 9, em outra tradução, não nessa linguagem aqui que eu li, fala que Deus abençoa os generosos, porque eles dão do seu próprio pão ao pobre. Que nós possamos aprender em dias de adversidade o verdadeiro sentido da generosidade. A generosidade não é dar daquilo que nos sobra, daquilo que está excedente. A generosidade é compartilhar aquilo que é nosso, aquilo que nós realmente temos para o nosso uso, compartilhar, repartir com quem precisa, nunca dividir, né? Sempre multiplicar. Amém? Vamos orar? Pai Santo, bendito, maravilhoso, fiel, justo, nós te louvamos e te damos graças nesse momento e clamamos ao Senhor, Pai, que nós possamos sempre ter um coração voltado a Ti, capaz de perceber a Tua grandeza através de toda a Tua criação, que nós possamos ver, Pai, a Tua glória manifestada em tudo aquilo que o Senhor criou. E em nome de Jesus, Pai, que façamos jus à autoridade que o Senhor nos deu, que nós possamos verdadeiramente, Pai, endireitar os nossos caminhos, nos converter,
dos nossos maus caminhos e tratar esse planeta e toda a obra da natureza com o devido respeito. E em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti, torna-nos generosos com as pessoas que necessitam, com aqueles que nos cercam, com tudo que possa haver ao nosso redor, até mesmo com a obra das Tuas mãos. Faz-nos generosos, Pai, em nome de Jesus. Te louvamos e agradecemos. Amém. Shalom!